de junho de 2025. Esperamos que tenham todos começado bem o dia. Nós estamos prontos para partilhar convosco o melhor da informação, com o mesmo rigor de sempre. Até bem perto das 9 da manhã, vamos juntos nesta dinâmica. Está no ar o Manhã Girassol. Bom dia, Girassol. Quarta-feira, tido como o dia mais produtivo da semana, vamos começar, como tem sido habitual, com a informação sobre o trânsito aqui em Luanda. O trânsito com Ernesto Jaime, que a esta altura está fora e vai dar-nos a ver como estão as coisas nesta altura, no ponto em que se encontra. Ernesto, muito bom dia. Muito trânsito, lento, movimentação. O que é que nos podes dar a ver a esta altura? Bom dia, Iracelma. Bom dia aos telespectadores que nos acompanham nesta altura, no Manhã Girassol. Já é manhã, sim, e também já se faz Luanda, já se faz o movimento do trânsito, já se faz o movimento de pessoas e bens na cidade capital para colorir mais um dia laboral, mais um dia também de trânsito, tal como é já habitual. Vamos radiografando a situação do trânsito nas principais avenidas da cidade capital. Esta onde falamos é a via principal, ou seja, a Avenida de Olinda Rodrigues. Falamos a partir da passagem aérea. Estas imagens que se podem ver do ponto de vista cinematográfico, repetimos, é uma imagem muito bonita, mas do ponto de vista de circulação rodoviária não é uma boa imagem de se ver, pois pode causar constrangimento, ou causa constrangimento, este engarrafamento que conseguimos ver nestas mesmas imagens. Os engarrafamentos que muitas vezes causam atrasos nos trabalhos, bem como também nas escolas, por parte de quem fica preso nele. No caso, automobilistas, bem como também passageiros que se veem impossibilitados de pegar o táxi cedo para então seguirem com os seus destinos, tal como conseguimos ver nas imagens as paragens principais de Luanda já cheias, passageiros à espera então de os seus respectivos táxis para poder seguir viagem, para poder então seguir com mais uma jornada laboral. Os azuis e brancos também a colorirem já aqui as principais avenidas da cidade capital, a também ter em conta aquilo que tem que ver com as regras de trânsito. Conseguimos ver agora uma viatura mal parada, o que pode, de certa forma, aumentar ainda mais no constrangimento, aumentar ainda mais no engarrafamento, que é verificado lá ao fundo, bem antes dos congolenses, mas quando há uma viatura mal parada, pode então tornar o trânsito muito mais frenético, tal como se pode ver aí agora o agente regulador de trânsito a fazer o seu trabalho, tal como dissemos, a interpelar, a ter uma conversa muito mais pedagógica com o automobilista que terá feito então uma paragem imprópria, no lugar impróprio. Já este é o sentido Viana, com os congolenses, ou o centro da cidade, já no centro ao lado, ou seja, já na posição ao lado ou na via contrária, no sentido para quem para quem sai da cidade, do centro da cidade para a Vila de Viana, o trânsito faz-se um pouco mais fluido, lá mais para frente ou para trás, assim é que está correto, já após este entroncamento que existe adjacente à Shoprite, faz-se de forma muito mais lenta, então aqui há de ter um pouco mais de cautela em relação ao movimento
que aqui se vai fazendo. Os automóveis vão se fazendo numa marcha muito mais lenta, devido também à paragem que existe aqui ao lado para as pessoas que seguem caminho para o município de Viana, para os seus respectivos pontos ou os seus respectivos destinos, como escolas e trabalho. Tal como referimos, aqui o movimento já se faz quer de veículos e de pessoas, o que se pode presenciar aqui nesta passagem aérea onde falamos, na pedonal, bem como também se pode ver nestas imagens que lhe damos a ver agora, imagens captadas por Suba Pedro. Bom dia, Iracelma. Bom dia, Ernesto Jaime. A movimentação rodoviária na Avenida de Olinda Rodrigues, a famosa estrada de Catete, já uma movimentação intensa, tanto de pessoas como também de viaturas. E é sobre o trânsito que vamos continuar a falar nesta edição do Manhã Girassol, agora com as imagens que nos são cedidas pelo CISP. O quadro geral, vamos ver quais são os pontos que vamos ter aqui a apresentar, os caminhos a esta altura, os pontos mais críticos do trânsito na capital do país. Estamos a olhar para o viaduto do Prenda, onde o trânsito faz-se numa boa, circula-se bem nos dois sentidos. A esta altura recomenda-se quem vai passar pelo viaduto do Prenda. Está tudo favorável a esta altura no que o trânsito diz respeito. Estamos a olhar para a Avenida 21 de Janeiro, também um dos pontos críticos. O cenário não podia ser diferente, o trânsito completamente carregado no sentido Gamec-Aeroporto, como estamos a ver aí nas imagens. O mesmo não se pode dizer no sentido inverso. Trânsito leve para quem sai do aeroporto em direção a Gamec. Temos aqui uma outra fotografia do trânsito mais carregado na Avenida 21 de Janeiro. Estamos aqui bem próximo do nosso centro. Trânsito completamente parado, as viaturas vão circulando com alguma lentidão. Se recomenda, se vai à cidade, atenção à jogada, Avenida 21 de Janeiro, um ponto crítico, está completamente carregada. E vamos olhar também para outras notícias sobre o trânsito. Dizer que o trânsito na rua Major Marcelino Dias, no município de Engombota, em Luanda, vai estar temporariamente interdito para obras de reparação até quinta-feira. De acordo com o comunicado do Governo Provincial de Luanda, a proibição visa facilitar a realização de obras de reparação no coletor da via para minimizar os impactos da interdição. Os automobilistas são aconselhados a utilizar como alternativa as ruas Joaquim Capango e Nicolau Gomes Spencer. A intervenção faz parte de um esforço contínuo para melhorar a infraestrutura urbana e garantir melhores condições de circulação na capital do país. É tempo para a primeira conexão com a Girassol FM. É com o João Alves com quem nós vamos falar, o homem forte do Bom Dia com Energia. Olá, João, muito bom dia. Vejo-te a mexer a cabeça, certamente a ouvir boa música, a transmitir esta energia para os nossos radiovintes e agora também para os nossos telespectadores. Bom dia. Bom dia, Iracelma. Bom dia com energia para si e para os nossos estimados telespectadores. Nesta altura, os ouvintes também podem ouvir-nos a partir do Manhã Girassol com os canais 508 da DSTV, o 20 da ZAP e 54 da TV Cabo. Dizia-se muito bem, ia mexendo a cabeça porque nós estávamos a oferecer a boa música aos nossos ouvintes. Estávamos a mergulhar pelas Antilhas ouvindo Franck Vincent nesta manhã da quarta-feira. Manhã de informação e boa música, 7 e 9 minutos. Já a fundo temos outra música, pois que nós fazemos este casamento entre a palavra e a música de segunda a sexta-feira. Aqui neste encontro começa às 6 e vamos até às 9 da manhã. Dizer que a Ministra do Estado para a Área Social, Maria Bragança, trabalha esta quarta-feira na província do Cubango, no quadro da estratégia do Executivo para monitorar-se e supervisionar as ações locais de apoio social, sobretudo junto das populações mais vulneráveis. Segundo um comunicado de imprensa, a jornada de trabalho na província do Cubango contará com
participação da Secretária do Presidente da República para os Assuntos Sociais e de responsáveis dos departamentos ministeriais da Saúde e do Masfamo. Em Menongue, capital do Cubango, a agenda da Ministra do Estado inclui um encontro com o Governador Provincial, visitas ao Hospital Pediátrico e ao Centro de Acolhimento de Crianças Padre João Bosco, além de uma visita à cozinha comunitária da Cáritas Diocesanas. Esta foi a informação nesta manhã. As notícias vão continuar ao longo deste encontro. Já também aqui nós tivemos a presença de António Braça, que é o chefe do Departamento de Comunicação e Imagem da AGT, falou-nos do imposto de cobrança do IVM, um assunto bastante pertinente e que nós vamos dar seguimento ao longo dos próximos espaços informativos aqui da Girassol FM. Em suma, este é o nosso primeiro contacto com o Manhã Girassol. Iracelma, desejo bom dia para si, bom dia para todos os nossos estimados telespectadores. Vamos continuar aqui com este nosso bom dia com Energia Iracelma. A energia da rádio aqui na Rede Girassol. Acompanhe-nos através da nossa estação radiofónica 102.7. Leva-nos no seu carro, dá-nos uma carona e esteja por dentro daquilo que acontece dentro e fora das nossas fronteiras. Já sabe que a informação não fica por aí. Também temos informação no nosso portal, o Gira Notícias, aqui na multiplataforma Girassol. É tempo para sabermos o que escrevem os principais jornais nesta quarta-feira. A primeira página do jornal, vamos já começar hoje com o portal Gira Notícias, o portal da casa, que titula mais de 654 personalidades e instituições distinguidas pelo Presidente da República. O processo enquadra-se nas celebrações dos 50 anos da independência. Agora estamos a olhar para a primeira página do Jornal de Angola, que titula nesta quarta-feira celebrações do 17º aniversário da Corte Judicial. Chefe de Estado entre os homenageados pelo contributo ao constitucionalismo. Líder da companhia, recebido na Cidade Alta, novas áreas com potencial para exploração encorajam reforço de investimentos da De Beers em Angola. A capa do jornal O País, que traz em destaque: João Lourenço convida Xi Jinping para a celebração do jubileu da independência nacional nos últimos 3 anos. Banco Mundial desembolsa mais de 720 milhões de dólares em Angola para projetos estruturantes. E vamos terminar esta primeira ronda na capa do jornal O País em Moçambique. O Presidente da República promete mobilizar apoio para a força local. Ainda na capa do jornal O País em Moçambique, José Pacheco é o novo diretor-geral do CISE. Assim estão as primeiras capas de alguns jornais nesta quarta-feira. Vamos olhar para o tempo em algumas cidades do nosso país nesta quarta-feira, 18 de junho de 2025. Começamos pela capital, Luanda, que apresenta céu limpo e as temperaturas previstas são de 23 graus de mínima e 29 de máxima. A umidade relativa é de 70%. Agora, a atualidade. A delegação eclesiástica, composta por 44 peregrinos angolanos, que se encontrava retida em missão religiosa e cultural em Tel Aviv, Israel, na sequência das tensões no Médio Oriente, chega hoje a Luanda. A informação foi avançada pelo Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério das Relações Exteriores. A missão religiosa chegará às 12 horas. Os peregrinos, segundo o Mirex, serão recebidos pelo secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Vieira Lopes. O Ministério das Relações Exteriores garante ainda que, face à recente escalada de tensão que opõe Israel e o Irão, está a acompanhar de forma atenta a contínua evolução da situação no terreno.
E as autoridades iranianas afirmaram que cerca de 1.800 pessoas ficaram feridas desde o início dos ataques israelitas ao país. Por outro lado, os Estados Unidos, aliados de Tel Aviv, avisam ao Irão que a paciência se está a esgotar. Entre ataques e contra-ataques de militares, centenas de civis são mortos e feridos pelo 5º dia consecutivo de guerra. Enquanto isso, os números de mortos e feridos atualizam-se a cada minuto. A Agência Oficial de Notícias do Irão aponta para cerca de 1.800 feridos desde o último dia 13, início do conflito, citando como fonte o Ministério da Saúde iraniano, que referiu que no último ataque morreram 45 mulheres e crianças. Nas comunicações oficiais, as partes anunciam publicamente que terão feito pesadas investidas com consequências graves uma contra a outra e sublinha igualmente o uso de armas sofisticadas, orgulhando-se da potência destas. O Irão, por exemplo, afirmou hoje que usou pela primeira vez um novo míssil indetetável num ataque contra uma instalação de inteligência israelita, observando que o ataque penetrou com sucesso nos sistemas de defesa aérea em camadas apoiados pelos Estados Unidos. Já Israel afirmou que bombardeou instalações de mísseis no oeste do Irão, enquanto o presidente norte-americano Donald Trump, aliado de Tel Aviv, afirmou que o espaço aéreo iraniano estava controlado. Trump também disse que os Estados Unidos sabiam onde estava o líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, e assegurou que não o eliminariam agora, pelo menos, e avisou que a paciência se estava a esgotar. Depois de Trump, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que o presidente norte-americano pode vir a tomar medidas adicionais contra o programa nuclear do Irão, em resposta às especulações sobre a intervenção norte-americana no conflito. Vários países manifestaram-se favoráveis ao ataque de Israel contra o Irão e defendem o direito israelita à autodefesa. A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, usou a rede social X para afirmar que todos concordam que o Irão nunca devia ter tido armas nucleares, ao mesmo tempo que pediu uma redução do conflito, assegurando ainda que a União Europeia fará a sua parte nos esforços diplomáticos. Em resposta, o governo iraniano pediu esta terça-feira à alta representante da União Europeia que pare de agir como defensora do agressor, questionando-a por pedir a contenção do conflito sem condenar Israel. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Ismail Baghai, questionou como se pode expressar preocupação com o programa pacífico do Irão, que está sob as mais rigorosas inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, e ignorar o facto de que Israel possui um enorme arsenal de armas nucleares. E a Missão Internacional da ONU sobre a apuração de factos para o Sudão alertou que a guerra civil está a piorar e denunciou o uso de armas mais pesadas no conflito. A agência chamou a atenção para os efeitos considerados arrasadores para inúmeros civis, numa altura em que as partes usam armas mais pesadas em zonas povoadas. Em representação do Conselho de Direitos Humanos em Genebra, a missão da ONU sublinhou que piora de forma acentuada a violência sexual e de género. O grupo referiu igualmente que a ajuda humanitária vem sendo usada como tática de guerra, com o isolamento de hospitais e instalações médicas. O presidente do grupo afirmou que o conflito no Sudão está longe de terminar e salientou que a dimensão do sofrimento humano continua a aprofundar-se. A instituição aponta a fragmentação da governação, a militarização da sociedade e o envolvimento de atores estrangeiros como fatores que estão a alimentar a crise no país. A guerra no Sudão, que opõe o exército ao grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, começou a 15 de abril de 2023 e de lá para cá centenas de pessoas morreram e foram deslocadas. O número de mortos é estimado em pelo menos 24 mil e o de deslocados em cerca de 13 milhões, incluindo 4 milhões que cruzaram para países vizinhos. O conflito causou aquela que é hoje considerada a maior crise humanitária do mundo. Nos últimos tempos, o Exército anunciou a conquista de infraestruturas importantes, o Banco Nacional e o aeroporto, antes sob domínio dos paramilitares, que haviam tomado a capital do país. No entanto, com a capital de volta às mãos do governo, as autoridades determinaram a reabertura das universidades em Khartoum. Por via de um documento, o primeiro-ministro ordenou ao Ministério do Ensino Superior e Pesquisa Científica que fizesse uma avaliação adequada dos danos e reparos após os ataques aos prédios das universidades e centros de pesquisa. O governante, igualmente, instruiu o Centro Nacional de Currículos e Pesquisa Educacional a incluir lições que promovam a paz, a unidade nacional e a rejeição do discurso de ódio.
O Presidente da República, João Lourenço, convidou o seu homólogo chinês, Xi Jinping, a participar em Luanda nas celebrações dos 50 anos da independência nacional. A embaixadora de Angola na República Popular da China, Dalva Ringote Allen, foi a portadora do convite. O convite foi entregue ao embaixador Du Xiaohe, diretor para a Direção-Geral do Departamento África do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China. Durante o encontro, os diplomatas manifestaram satisfação pelas excelentes relações de amizade e cooperação entre os dois países e concordaram com a necessidade da realização de reuniões técnicas bilaterais regulares entre os departamentos ministeriais de ambos os países, com vista a se garantir o melhor acompanhamento de projetos e ações em curso. O chefe do Departamento África do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China falou com a diplomata. Nesta ocasião, a China não se fez rogada e nem poupou esforços no conforto a prestar ao nosso país. Por sua vez, a embaixadora Dalva Ringote Allen aproveitou a ocasião e fez um rescaldo global da participação de Angola na recém-terminada Conferência Ministerial dos Coordenadores para a implementação dos resultados do Fórum de Cooperação China-África, FOCAC, com uma delegação de alto nível liderada pelo Ministro das Relações Exteriores, Teta António, que integrou também o Ministro da Indústria e Comércio, Rui Miguel de Oliveira, bem como da participação ativa de Angola na 4ª Exposição Econômica e Comercial China-África CAET 2025, que teve início no passado dia 12 deste mês e que terminou no último domingo na região de Changsha, Hunan, centro-sul da China. Ministro dos Recursos Minerais de países como Botsuana, África do Sul, Namíbia, Serra Leoa e República Democrática do Congo participam hoje numa mesa redonda sobre diamantes naturais. A decorrer aqui em Luanda, o evento é de iniciativa do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. A discussão sobre diamantes naturais dominou a audiência que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu na tarde de ontem ao CEO da De Beers, Al Cook. A mesa redonda vai discutir as estratégias para responder aos desafios que a indústria enfrenta, nomeadamente através de ações em todo o setor, para reforçar a promoção do valor inerente e do impacto positivo dos diamantes naturais, bem como inspirar uma nova geração de consumidores globais sobre a sua raridade e beleza, a fim de ajudar a garantir o seu impacto positivo contínuo nas nações e comunidades produtoras nas próximas décadas. Angola e os parceiros consideram que o surgimento da indústria de diamantes sintéticos está a impactar negativamente nos países produtores. De acordo com o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Acevedo, a reunião poderá produzir a Declaração de Luanda, que deverá conter medidas para alterar o quadro atual. Convidamos os ministros responsáveis pelo setor diamantífero de Botsuana, da Namíbia, da África do Sul e da RDC para, em conjunto com os outros atores desta indústria, reunirmos aqui em Luanda e fazermos um alinhamento a nível de uma campanha de promoção do diamante natural conjunta. Então, faremos esta reunião amanhã e esperamos no fim da reunião fazer sair a declaração de Luanda sobre os diamantes naturais, que irá espelhar este esforço conjunto para a manutenção da importância do diamante natural no mundo. O ministro sinalizou que a situação atual dificulta a comercialização dos diamantes naturais, que, em consequência dos sintéticos, são vendidos a preços baixos. A situação nos obriga a não conseguir vender os diamantes como vendíamos antes e também, quando vendemos a preço mais baixo. Esta é a situação que faz com que haja algum estoque que estamos a fazer não por estratégia de estocagem, mas por situação de mercado. E daí estarmos a fazer uma série de demarches para criar sustentabilidade no preço do diamante natural.
O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, falava à saída do Palácio da Cidade Alta, onde testemunhou a audiência que o presidente da República, João Lourenço, concedeu ao CEO da De Beers, ao Cook. O empresário elogiou o chefe de Estado angolano por ser um verdadeiro defensor dos diamantes naturais. E sem avançar em números do investimento que está a ser feito em Angola, Al Cook falou dos projetos em curso. De Beers is investing in exploration. Portanto, estamos a investir em duas áreas de exploração, isto é, Lumboma e Mukonda. E durante os últimos 2 anos nós realizamos atividades de exploração e levantamento aéreo, isto é, trabalho feito através de aeronaves que sobrevoam, no sentido de ver quais são as áreas onde existem, portanto, ocorrências de pedras de diamante. Responsáveis do setor de recursos minerais dos principais países africanos produtores de diamantes, nomeadamente Botsuana, Namíbia, África do Sul, Serra Leoa, Angola e República Democrática do Congo, participam esta quarta-feira de uma mesa redonda sobre diamantes naturais. A atualidade continua no seu Manhã Girassol. O chefe da diplomacia angolana, Tete António, chegou nesta terça-feira no Burkina Faso, onde se vai reunir com as autoridades locais no âmbito das tarefas emanadas pelo Presidente da República e da União Africana, João Lourenço. O titular da pasta da diplomacia angolana faz-se acompanhar do embaixador Jorge Cardoso, diretor para a África, Médio Oriente e organizações regionais do Mirex e outros altos funcionários, tendo recebido cumprimentos de boas-vindas do ministro dos Negócios Estrangeiros do Burkina Faso, Karamoko Traoré. Uma delegação de magistrados judiciais ligados à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da República Federativa do Brasil visitou esta terça-feira a Assembleia Nacional. Na ocasião, o secretário-geral da delegação brasileira foi recebido em audiência pelo secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri. A experiência da delegação brasileira teve como objetivo conhecer a imponente infraestrutura, os vários departamentos e o funcionamento da Casa das Leis angolana. No fim da visita ao Parlamento angolano, o secretário-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Brasil, Ilan Presser, foi recebido em audiência pelo seu homólogo, secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri. A formação contínua dos técnicos e do judicial dominou o encontro entre os secretários-gerais. Tanto comparamos a formação judicial dos juízes brasileiros, dos juízes angolanos, quanto a formação aqui que tem dos servidores da área técnica da equipe que subsidia o trabalho dos parlamentares, tanto da área técnica do Poder Judiciário quanto do Legislativo, e também mecanismos de fiscalização, de controle e de relacionamento entre os poderes. Ilan Presser realçou as diferenças entre o parlamento angolano e o brasileiro. Nós temos uma quantidade, me parece, maior de sessões. A sessão plenária aqui normalmente acontece uma vez por mês ou às vezes com uma sessão extraordinária. Também nós temos uma população maior e me parece que no Brasil o Congresso Nacional, foi o âmbito aqui da nossa conversa, ele é mais aberto, ele tem mais sessões de comissões, o povo está mais lá dentro, tem mais debates acalorados, então algumas mudanças culturais que a gente vê aqui entre o legislativo brasileiro e o legislativo angolano em relação ao funcionamento da Casa de Leis. Secretário-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Brasil, Ilan Presser, no fim da audiência concedida pelo secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri. A delegação de magistrados brasileiros está no país para ministrar no Instituto Nacional de Estudos Judiciários uma sessão de formação de formadores aos magistrados judiciais angolanos. O tempo em Luanda, a cidade capital, apresenta céu limpo e as temperaturas previstas são de 23 graus de mínima e 29 graus de máxima. A umidade relativa é de 70%. Chegamos ao primeiro intervalo desta edição de quarta-feira do Manhã Girassol. Regresse connosco, até já.
Bem-vindo de volta ao Manhã Girassol, edição de quarta-feira, hoje 18 de julho, e neste bloco começamos com a nossa segunda conexão com a Girassol FM 102.7. O melhor da atualidade você encontra aqui na Rede Girassol. Se não está connosco na televisão, pode estar ligado a partir da 102.7 Girassol FM. Bom dia com energia. É o programa que está no ar desde as primeiras horas, desde as 6 da manhã. Uma jornada que vai até bem perto das 9 da manhã, com o João Alves na condução. João, muito bom dia, a informar, como sempre, os nossos rádio ouvintes. É verdade, bom dia, Iracelma. Íamos aqui, entretanto, passando para os nossos estimados ouvintes e agora também para os telespectadores, o nosso terminal para mensagens, o 944 88 74 70, que já começou a receber algumas das mensagens enviadas pelos nossos estimados ouvintes nesta manhã. Mensagens relacionadas com o movimento nas ruas, o movimento no seu bairro e também o movimento sobre o trânsito, para além de termos, na verdade, a nossa equipa de reportagem, os ouvintes que vão trafegando pelas mais variadas artérias da nossa cidade também são os nossos auxiliadores nesta manhã e em cada manhã que desponta, de segunda a sexta-feira, para então pontualizarem-nos sobre o trânsito. Sim, Iracelma? Perguntava o que é que dizem os nossos rádio-ouvintes a esta altura sobre a movimentação. Consegue ouvir-nos, João Alves? Agora sim, perfeitamente. Vamos embora. Perguntava o que é que dizem os nossos rádio-ouvintes. Olha, se olharmos aqui para as mensagens, Iracelma, vão continuando a chegar e perguntavas tu, e acabou de chegar mesmo uma, a dizer-nos que está super ligado a partir de Cacoaco, a ouvir este programa em volume alto, na placa Jovial Cidade. Eu, o TV, sou um taxista. Estas mensagens vão continuando a cair para nós, Iracelma, no 944 88 74 70. Os estimados telespectadores continuam, entretanto, a acompanhar aqui este nosso programa a partir dos canais televisivos 508 da DSTV, o 20 da Zap e o 54 da TV Cabo. Nós começamos às 6 horas e vamos até por volta das 9 da manhã. Agora também vamos olhar para alguns dos principais acontecimentos registados num dia como de hoje, mas em anos que já lá se foram, e começamos pelo ano de 1815, quando as guerras napoleónicas, a derrota de Waterloo, leva Napoleão Bonaparte a abdicar do trono da França pela segunda vez. Em 1908, aporta em Santos o navio Kasato Maru, trazendo os primeiros imigrantes japoneses ao Brasil. No ano de 1911, a fundação da maior denominação evangélica do Brasil, Assembleia de Deus, é fundada. No ano de 1932, os principais responsáveis pelo atentado a Benito Mussolini são executados. No ano de 1946, acontece a proclamação da República da Itália, para no ano de 1953 surgir a proclamação da República do Egito por um grupo de oficiais do exército após a renúncia do rei Farouk. Este sinal é das nossas mensagens. Os diretos têm muito disso, Iracelma, e também os nossos estimados ouvintes. Vamos então aproveitar também aqui a oportunidade para lermos mais esta mensagem. É um sinal de que estão todos ligados, exatamente, estão todos ligados ao Bom Dia com Energia. É verdade, é verdade. Então chega também mais uma mensagem do nosso amigo ouvinte Anacleto Gosto, que diz: muito bom dia com alegria. Seria com energia, naturalmente, mas não deixa de ser também uma alegria com esta energia que nos caracteriza. E diz: daqui falo, Anacleto Gosto, e diz que está a acompanhar o programa desde as 6 horas da manhã. O apelo aqui para os nossos estimados telespectadores, que podem enviar a mensagem para a Girassol FM 102.7 a partir do 944 88 74 70. Então vamos voltar à música, esta que está lá a fundo, para acompanhar-nos neste encontro de palavra e música de segunda a sexta-feira. Bom dia com energia. Bom dia, Iracelma. Bom dia com energia. João Alves, fica ao convite, mantenha-se ligado aos 102.7 da nossa Girassol FM, ao Bom Dia com energia. Há boa música para ouvir e também muita informação para acompanhar. É sobre o trânsito que vamos voltar a falar.
Seguimos com as imagens do trânsito, imagens do CISP. Vamos olhar para mais outro ponto aqui do nosso país. Temos o quadro geral. Estamos propriamente na província do Ambo, na Praça 11 de Novembro, a olhar para a movimentação a esta altura. O Rei Sol já se faz sentir, mas o certo mesmo é que a movimentação faz-se bem a esta altura. Há mais mototaxistas a circularem do que propriamente veículos ou automóveis, podemos assim dizer. Continuamos a olhar para o trânsito na província do Ambo. Estamos na Estrada Nacional 120, Calundo, sentido Caala. O trânsito também faz-se numa boa, nos dois sentidos. Não há quaisquer constrangimentos a esta altura. Recomenda-se pelo menos o trânsito na Estrada 120. Estamos a olhar, temos agora o Ernesto, temos as imagens da Estrada de São João, muita movimentação também aí na província do Ambo, muita movimentação de automobilistas e também de peões a esta altura, não é? A aguardarem pelo meio de transporte para se dirigirem então aos seus destinos nesta quarta-feira. As imagens do trânsito na província do Ambo e vamos regressar a Luanda, o contacto com Ernesto Jaime. Ernesto, uma vez mais, bom dia. A imagem que o Suba Pedro dá-nos a ver a esta altura é de um trânsito bem carregado. É aquilo que nós conseguimos ver, trânsito lento, lentinho, duro para quem circula a esta altura, neste ponto em que te encontras. Bom dia, companheiro. Sim, bom dia mais uma vez, Iracelma. Aqui o trânsito sim está muito duro. Nós continuamos na mesma avenida de Olinda Rodrigues, porém numa visão mais diferente da que tínhamos anteriormente. Daqui consegue-se ver um trânsito muito mais apertado e nós nos encontramos milimetricamente a alguns veículos automóveis. Vamos daqui a pouco tentar conversar com alguns automobilistas, se assim permitir, porque aqui está mesmo muito apertado. Talvez pudéssemos considerar, por ser quarta-feira, normalmente quarta-feira é um dia de ponta, se olharmos do ponto de vista gráfico, é um dia onde há mais produção em relação aos outros dias, mas o que se pode dizer mesmo aqui é que o trânsito está muito apertado, está frenético. Não se aconselha, sobretudo para quem sai de Viana para o centro da cidade, tal como podemos ver nas imagens, um trânsito muito carregado. O anda para anda aqui a se fazer sentir, todos os automobilistas aqui a tentar procurar de todas as formas chegar ou ultrapassar esta barreira, este congestionamento que se faz aqui nos dois sentidos. É aqui o procurar cada vez mais do primeiro lugar. Aqui também os agentes reguladores de trânsito, tal como que podemos observar nas imagens aqui, a tentar colocar uma ordem para que o trânsito seja muito, ou se faça muito mais acélere ou de forma fluida. Aqui todos a tentarem da melhor forma ultrapassar, da melhor forma chegar primeiro para então poder chegar ao seu destino. Vamos tentar aqui falar com algum automobilista. Muito bom dia. Todos os dias essa realidade? É verdade, nessa via, nessa altura, é um pouquinho difícil. Preferência passar mais cedo, porque a esta hora é mesmo assim. Já está atrasado? Estou atrasado, sim. Muito obrigado. Ouvíamos as palavras de um automobilista aqui também a tentar fazer o possível para passar esta barreira, o engarrafamento que em Luanda ou em qualquer parte, de certa forma, dificulta aquilo que é a mobilidade urbana, de certa forma, nas vias, e também dificulta então as pessoas chegarem muito mais cedo aos seus destinos. Daí obrigar algumas pessoas
acordarem muito mais cedo, quer se vai pegar o táxi ou então se vai sair com a viatura própria para chegar até o trabalho ou à escola, obrigar alguns a sair muito mais cedo, o que naquela hora se faz um trânsito muito mais fluido. Esta é a hora de ponta em que toda a gente está preocupada em chegar no trabalho, daí este empurra, daí este movimento muito frenético, um trânsito deficitário, diga-se, que se faz aqui. Os motoqueiros também aqui a procurarem também se posicionarem neste mesmo trânsito, a carregarem alguns passageiros. A esta altura todo veículo é bem-vindo para quem quer chegar ao seu trabalho. Se faz a esta hora. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. Mais uma vez a imagem do trânsito na Avenida de Olinda Rodrigues. Estamos a falar da estrada de Catete, horário de ponta, e a imagem do trânsito, como tem sido também nos outros dias, é esta. Trânsito completamente duro. Não se recomenda a esta altura. Muita paciência, atenção, é o que se recomenda para quem a esta altura está neste troço da cidade capital. Voltamos à atualidade. Juízes aprimoram aqui em Luanda conhecimentos técnicos sobre crimes financeiros e branqueamento de capitais durante um ato de capacitação promovido pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. O certame visou dotar os participantes de instrumentos que facilitem a investigação, monitorização e fiabilidade nos processos ligados aos crimes financeiros. Durante a formação, ficou patente entre os juízes que o país tem leis robustas para julgar e condenar casos de crimes financeiros, mas falta alguma eficácia na aplicação da lei, como admite Jamila Lopes, juíza de direito e também formadora neste workshop. Devemos ser mais eficazes na aplicação da lei e devemos batalhar para que haja maior transparência e maior diálogo interinstitucional, e também precisamos que todas as entidades públicas e privadas abracem este engajamento no combate ao branqueamento de capitais através de um diálogo entre todas as instituições, as entidades reguladoras, a CMC, SEG, BNA. José Cerqueira, assessor bancário, também foi um dos oradores. Trouxe temáticas relacionadas a compliance e branqueamento de capitais, uma abordagem no contexto financeiro bancário. Defende uma inteira conjugação entre o sistema bancário e o judiciário, uma vez que as transações de dinheiro adquirido por via do crime passa pelos bancos. Neste caso, por exemplo, os tribunais, a PGR, a própria UIF em si, também interagem muitas vezes por iniciativa própria, não só por iniciativa do banco, obviamente. Mas essa cooperação é obrigatória, está previsto por lei. Tem que haver essa cooperação porque, aliás, o banco só identifica, não julga, não condena ninguém, não pune ninguém, né? Só identifica e reporta, faz devidos reportes. Sublinha que o país tem ainda um caminho a fazer para ter um sistema robusto e assim poder combater os crimes financeiros e sair da lista cinzenta do GAFI. Mas, acima de tudo, tem que começar pela sensibilização, tem que começar pela consciencialização, não só dos bancos, dos órgãos aplicadores da lei, não só das autoridades competentes, mas também da população em si mesma. A população também tem que ter consciência, porque muitas das vezes também são usados em determinados cenários de crime, envolvidos em crimes, também com muita inocência. Por exemplo, existe muita burla, por exemplo, que há muita gente também envolvida nas burlas, porque também querem tirar proveito, às vezes, são inocentes, não sabem que podem se arrolar num crime muito mais grave, por exemplo. Magistrados foram capacitados com técnicas de monitorar processos, julgar e condenar casos ligados aos crimes financeiros. Continua a informação no Manhã Girassol. Vamos agora falar sobre o IVM, o prazo normal de pagamento do imposto sobre veículos motorizados, referente ao ano de 2024, termina no dia 30 deste mês. E para falar sobre este assunto, temos em estúdio António Braza, chefe do Departamento de Comunicação e Imagem da AGT. Bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Iracema Arnaldo. Bom dia, telespectador. Obrigado. Estamos a escassos dias do fim do pagamento do imposto sobre veículos motorizados, já no último dia deste mês de junho. Como é que estamos?
Perfeito. Nota prévia. Devemos dar nota que um dos maiores deveres de cidadania consiste em respeitar os direitos dos outros e cumprir com os nossos deveres. E, sobretudo, aqui particularmente, respeitar as leis. E falando em lei, à luz do artigo 88 da Constituição da República, que todos nós devemos contribuir para a realização das despesas dos Estados e da sociedade, portanto, através da nossa capacidade contributiva e dos benefícios que oferimos, sobretudo através dos impostos. Não obstante a isto, e falando em imposto, está em curso o prazo para o pagamento do imposto sobre o veículo motorizado, que termina no final deste mês. Entretanto, deverão pagar o imposto sobre veículos motorizados todos os possuidores ou proprietários de veículos motorizados. Entendem-se veículos motorizados, todos os veículos movidos a motor por seus meios próprios. E aqui com destaque aos veículos ligeiros, pesados, motociclos, triciclos, quadriciclos, inclusive as embarcações, aeronaves e os veículos elétricos. Portanto, conforme referenciei, desde o princípio do mês de janeiro começou o prazo de liquidação deste imposto. E como é que estamos em termos de pagamento? Em termos de pagamento, estamos em torno de 45% do quantitativo de todos os veículos cadastrados na base de dados da Administração Geral Tributária. Portanto, este procedimento ocorre mediante o envio de mensagens com referências únicas de pagamento aos Estados, aos proprietários destes veículos e, portanto, apelamos a todos aqueles que até o momento não tenham recebido as mensagens com as referidas notas de liquidação que se dirigem, portanto, à repartição fiscal mais próxima ou enviem um e-mail para o endereço apoio.agt@minfim.gov.ao. Portanto, estamos há 12 dias, já disse que 45% é aquilo que já foi pago, que os automobilistas, apenas 45% dos automobilistas já cumpriram com as suas obrigações. É um número muito baixo. Até então, sim. Portanto, daí a necessidade de nós exercermos esse nosso dever cívico de apelar que, portanto, todos esses possuidores ou proprietários procedem com este pagamento, evitando assim eventuais constrangimentos no último dia que antecede o prazo para o pagamento deste imposto. Não obstante a isto, os que durante este período não procederem com o pagamento poderão, digamos, incorrer a uma multa correspondente a 25% do imposto em falta. Portanto, o procedimento para o pagamento deste imposto, conforme diz, é muito simples. Para aqueles veículos que não estão cadastrados na base de dados da Administração Geral Tributária, portanto, basta que acessem ao portal do contribuinte, cadastrem os seus veículos e automaticamente terão a referência única para o pagamento do imposto. Após o pagamento, o portal em si envia um dístico como comprovativo de que o imposto foi pago. Portanto, existem órgãos competentes da Polícia Nacional, do ponto de vista rodoviário, fluvial, marítimo e aéreo, que, decorrido o prazo normal de pagamento, estarão em carrego de fiscalizar todos aqueles que adotarem práticas que, neste caso, lesam os interesses dos Estados, consistindo no não pagamento deste imposto. Aliás, portanto, conforme disse no princípio, devemos sempre respeitar os direitos dos outros, os nossos deveres e a lei em si, portanto, neste caso, a lei chama-nos a cumprir com as nossas obrigações de pagamento do imposto correspondente a todos os veículos que nós temos ou possuímos. 45% dos contribuintes cumpriram com as suas obrigações. Como eu já disse, estamos a 12 dias para o fim do prazo de pagamento. Haverá prorrogação deste prazo? Portanto, olhando para o número de pessoas que até agora efetuaram o pagamento do IVM? Não existe acolhimento legal para proceder com uma prorrogação do prazo. Portanto, a lei em si tipifica que este pagamento deve ocorrer de janeiro a junho. Portanto, as prorrogações ocorrem sempre que existir aspectos anômalos daquilo que são o procedimento legal da Administração Geral Tributária. Estamos a falar de quase 6 meses que foram dados aos proprietários e possuidores destes veículos e acreditamos que não há mecanismos ou situação bastante que leva, portanto, a Administração Geral Tributária a adotar mecanismo visando prorrogar o prazo estabelecido para o pagamento de imposto. Daí
a necessidade de que todos esses possuidores, todos nós que detemos um veículo motorizado, procedemos com o pagamento deste imposto, que no fundo constitui um direito cívico e moral. Quanto é que já foi arrecadado até agora com 45% dos contribuintes a cumprirem com as suas obrigações e qual é a expectativa para este período? Portanto, existe uma meta estabelecida em sede do Orçamento Geral do Estado. Eu aqui, portanto, permito que lhe diga que no exercício anterior, 2024, em sede do Imposto sobre Veículo Motorizado, as nossas receitas estiveram na ordem de 5,8 mil milhões de kwanzas. Portanto, para este ano, e face aos desafios que foram propostos em sede do Orçamento Geral do Estado, acreditamos que com este apelo que estamos aqui a fazer em casa, poderemos alcançar as metas estabelecidas. Portanto, no momento não consigo lhe dizer qual é o valor, porque neste momento em que estamos a falar existem possuidores e proprietários de veículos que estão a proceder com o pagamento e fica a responsabilidade de decorrer do prazo normal de pagamento, estarei cá para divulgar o quanto nós arrecadamos portanto, no âmbito do imposto sobre veículo motorizado. É importante também aqui esclarecermos algumas dúvidas sobre aquelas viaturas que encontram-se paradas e os cidadãos depois vão para a AGT e encontram dívidas. Rapidamente, um esclarecimento sobre quem deve pagar, se uma viatura nesta altura parada deve ou não pagar o IVM. O ônus é sempre do proprietário e do possuidor. Entretanto, se por qualquer motivo existir paragem total ou parcial do veículo, cabe sempre ao proprietário, mediante comprovativo documental, via portal do contribuinte, requerer à Administração Geral Tributária a suspensão temporária deste imposto. Para todos aqueles que por qualquer motivo alienaram os seus meios, mediante os comprovativos de alienação, e aqui os documentos de compra e venda, poderão também requerer junto à Administração Geral Tributária para transferir a esfera de propriedade deste veículo do anterior proprietário para o atual proprietário. Não existindo este mecanismo para a Administração Geral Tributária, é como se os veículos estivessem em pleno funcionamento e aqueles que foram os titulares ou possuidores destes veículo é que terão a responsabilidade de cumprir com essas obrigações tributárias. Um exemplo prático e rápido. Eu tenho um veículo, vendi para Iracema e não informei a Administração Geral Tributária que o veículo já não está sob minha esfera, está sobre a esfera da Iracema Arnaldo. Portanto, a Administração Geral Tributária vai cobrar ou vai emitir a referência única para o pagamento do Estado a mim como atual proprietário. Cabe a mim, portanto, proceder e demonstrar documentalmente de que o veículo já não está sob minha esfera, mas sim para a Iracema. Isto é feito, portanto, de forma eletrónica via portal do contribuinte. Muito bem. António Braça, chefe do Departamento de Comunicação da AGT, vou agradecer a sua presença nesta edição do Manhã Girassol e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. E nós continuamos com a atualidade. Vamos olhar para a economia do dia, pegar a calculadora, economia que comanda as nossas vidas. Angola está no top 5 dos países onde o preço dos combustíveis são os mais baratos a nível do mundo, o que torna o produto apetecível para os contrabandistas. A última lista do preço de venda de combustíveis, atualizada no início deste mês, mostra que o país tem a quarta gasolina e o sétimo gasóleo mais barato a nível global. A rede Girassol mostra-lhe os 5 países com a gasolina mais barata numa classificação liderada pela Líbia, onde o litro custa 28 cêntimos de dólares, seguido do Irã, 29 cêntimos de dólares. Na terceira posição está a Venezuela, com 35 dólares. Em quarto lugar fixa-se Angola, com a gasolina a custar 327 cêntimos de dólares. E na quinta posição de países com a gasolina mais barata está o Kuwait, com um preço de 343 cêntimos de dólares por litro. Já o Israel, com 2,117 dólares, Países Baixos, com 2,156 dólares, Dinamarca, com 2,229, Islândia, com 2,435 e Hong Kong são os países com os preços da gasolina mais cara do mundo. No caso do gasóleo, a Venezuela, Irão, Líbia, Argélia e Turquemenistão
são os países que praticam os preços mais baratos do mundo, onde Angola ocupa a 7ª posição. Para o mesmo produto, Hong Kong também é o país com o preço mais caro a nível global. A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, ARCEG, revogou a licença da Royal Seguros por inadequação do capital social ao valor exigido por lei de 2 mil milhões de kwanzas para os operadores que atuam no ramo não-vida. Neste momento, a seguradora apresenta um capital social de 1,4 mil milhões de kwanzas, montante que está 600 milhões de kwanzas abaixo do limite regulamentar. A reserva de 33 milhões de kwanzas registrada pela Royal Seguros pode ser utilizada para cumprir a regulamentação em vigor, o que significa que os acionistas apenas tinham de injetar dinheiro fresco no valor de 567 milhões de kwanzas. Num documento publicado no seu site, o regulador do sistema segurador angolano aponta ainda outras irregularidades. O governo provincial do Cubango vai investir mais de 1,7 milhões de dólares para comprar 14 viaturas para apoiar os novos entes administrativos. O anúncio da abertura de procedimento dinâmico eletrônico para a aquisição dos meios foi publicado no portal de contratação pública. O leilão está aberto à participação de entidades estrangeiras e a verba para esta operação, segundo o documento, está escrita no Orçamento Geral do Estado angolano de 2025. Está suspensa a subvenção das viagens aéreas na rota entre Luanda e Cabinda. O presidente da República revogou o decreto presidencial que regulava a atribuição do subsídio ao preço da tarifa aérea na rota de Cabinda pela transportadora aérea TAG. O objetivo do governo, segundo o documento, é estabelecer os termos da transição gradual do subsídio do transporte aéreo para o transporte marítimo nos termos dos cenários e cronogramas tecnicamente fundamentados. O chefe de Estado, João Lourenço, no documento delega poderes aos ministros das Finanças e Transportes para definir e aprovar os critérios, valores, mobilidades e mecanismos de atribuição do subsídio à tarifa de passagem aérea e marítima na rota de Cabinda, incluindo o transporte de carga. A União Europeia vai investir 15 milhões de dólares em projetos ambientais ao longo do corredor do Lobito. O montante vai estar disponível até ao fim deste ano, segundo avançou o vice-governador para o setor técnico e infraestruturas na província do Bié, José Fernando. Salientou que o financiamento vai permitir a construção de um aterro sanitário nos arredores do município do Cuito. Conforme o governante, o financiamento europeu vai também dar sequência à reflorestação de zonas afetadas pelo desmatamento nas regiões do Cunhinga, Catabola, Camacupa, Coemba e apoiar a implementação de projetos agrícolas no setor produtivo com maior incidência para a produção de grãos. O preço do barril do petróleo Brent continua a ganhar terreno. O Brent, que serve de referência para as exportações de Angola, abriu nesta terça-feira a ser negociado no mercado internacional a $74 por barril, mais $1 do valor negociado no último fecho. Mas até às 14 horas, o petróleo Brent estava a ser negociado a quase $75, como indica o site especializado Investing.com. Assim, o Brent segue $5 acima do valor fixado no OGE angolano para 2025. Já noutras commodities, até às 14 horas, negociado a $4.248, um aumento de $13 se comparado à última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $3.404, menos $35 do valor negociado na última cotação, e o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $627, mais $1 do valor negociado na última sessão. Depois do Economia do Dia, vamos voltar à primeira página dos principais jornais nesta quarta-feira.
E nesta segunda volta, as primeiras páginas, vamos começar na capa do Folha de São Paulo, que titula Legislativo e Executivo. O Congresso derruba vetos de Lula e retoma abutres que elevam a conta de luz. Custo pode chegar a quase 200 bilhões de reais em 25 anos, diz a Associação. Análise sobre contratação de termoelétricas é adiada. Vamos olhar para a capa do Diário de Notícias em Portugal, que traz em destaque tensão no Parlamento com a imigração como alfa e ômega de todos os problemas do país. 70 mil alojamentos locais arriscam ser cancelados por falha na entrega de seguro. Agora na capa do jornal La Vanguardia. Em Espanha, a crise energética de 28 de abril, governo devido à culpa do apagão entre a rede elétrica e as empresas. Ainda na capa do La Vanguardia, Trump pede rendição do Irão e sugere que vai apoiar Israel militarmente. Estamos a olhar para a capa do Le Monde. Em França, Israel, Irão, Trump abandona o G7 e mantém a incerteza. Contra todas as expectativas, o presidente americano abandonou a cimeira do G7, que decorre no Canadá, logo após o jantar dedicado a questões internacionais. Vamos olhar para o Jornal Desportivo A Bola, em Portugal, que titula Gyökeres furioso com o Sporting. Prometeu falar na altura certa e a Bola revela o que tem para dizer. Assim estão as primeiras páginas de alguns jornais internacionais nesta quarta-feira. Rumamos para o segundo intervalo desta edição do Manhã Girassol. Uma vez mais, bom dia. Bem-vindos ao Girassol Manhã. O tempo também, a informação. Voltamos a atualizar as temperaturas máximas e mínimas previstas para algumas regiões do nosso país nesta quarta-feira. No Lubango, as previsões apontam para uma temperatura mínima de 9 graus centígrados e máxima de 20 graus centígrados. O céu estará limpo e a umidade relativa do ar deve chegar aos 42%. Agora, atualidade, a Comissão para a Política Social apreciou nesta terça-feira uma proposta de lei que estabelece os princípios e normas respeitantes à proposta integral ao vírus da imunodeficiência humana, VIH. A ideia é conformar a atual lei à Constituição da República de Angola e aos recentes progressos científicos sobre a conhecida doença do século. A reunião foi orientada à saúde e outros em situação de risco. O documento prevê ainda educar a população sobre avanços científicos no âmbito do tratamento da patologia, incluindo as formas de transmissão e os meios de prevenção. Essa lei não aborda só questões ligadas à saúde, mas faz uma abordagem holística, tendo em conta outros aspectos, como os aspectos culturais, económicos, sociais e não só, e que vem inovar comparativamente à lei antiga. Também houve avanços, quer na promoção, na prevenção, diagnóstico e tratamento, que esta nova lei já tem em conta, até a própria dinâmica das sociedades e a globalização. Portanto, a componente do envolvimento comunitário é importante e também, portanto, o combate cerrado à discriminação e ao estigma em relação ao HIV estão contemplados nesta lei, estão reforçados. Portanto, temos uma lei nova que vai, portanto, defender e proteger as pessoas portadoras de HIV e também, portanto, os doentes. De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Alberto Pinto de Sousa, o diploma segue agora para o Conselho de Ministros para sua apreciação e aprovação. Quanto à penalização pela transmissão dolosa da doença, o secretário de Estado sinaliza que o documento prevê medidas mais duras. Contemplam todos esses aspectos, e, portanto, a lei é muito clara, nós estivemos a discutir esse aspecto, portanto, e em função da gravidade, naturalmente,
a lei tem sanções tanto previstas. Portanto, não podemos olhar isto de ânimo leve. Na reunião desta terça-feira, a Comissão para a Política Social debruçou-se ainda sobre o projeto de decreto presidencial que cria a Agência Nacional Antidopagem, ANAD, e aprova o seu regime jurídico. Os membros da comissão acima mencionada analisaram o projeto de decreto presidencial que define as regras para a homologação dos títulos escolares, reconhecimento e concessão de equivalência de estudos dos níveis e subsistemas da educação pré-escolar, do ensino primário, do ensino secundário geral, técnico profissional e da formação de professores, diploma que visa assegurar o direito à mobilidade e garantir a confiança na autenticidade e veracidade do reconhecimento efetuado em Angola. E já tem uma nova casa, o adolescente de 17 anos que comoveu a Angola a salvar várias pessoas na sequência do recente despiste de um autocarro de passageiros em Viana. O jovem e a sua família estarão agora acomodados num dos condomínios localizados no Zango 3. A entrega das chaves teve lugar nesta terça-feira, num ato testemunhado pela família do pequeno herói. Vamos acompanhar. Depois de arriscar a própria vida para proteger desconhecidos, o jovem Mateus Domingos conquistou o coração dos angolanos. O herói, como ficou conhecido, conta como era a sua vida antes da fama. No meu bairro também não dá para viver. É um bairro de turbulência, que a vida não sobrevive, se voltar atrás. Para me sobreviver, sempre fazia um biscato. Trabalhava no ferro, esse menino de procurar ferro, trabalhava nesse procurar ferro. Agora não trabalho procurar ferro, encontrei uma benção, 4 horas. Para mim chegar até no local do trabalho. Sim, era um processo difícil mesmo. Em um momento carregado de emoção e aplausos, o adolescente de 17 anos, que emocionou Angola e repercutiu fortemente nas redes sociais e na imprensa, foi presenteado com uma casa T3 oferecida por uma empresa privada no setor imobiliário, no intuito de dar à família do herói mais segurança, conforto e dignidade. O que ele fez, a gente poderia dar roupas, daria-nos, a princípio, dinheiro, mas isso não cobriria aquilo que o menino Mateus fez. Portanto, sentimos da parte do nosso coração dar a casa, porque a casa não vai estragar. Porque toda aquela pessoa que ajuda é ajudado. Portanto, o menino Mateus, Deus havia tocado ele no coração e ele ajudou famílias, salvou vidas. Portanto, nós não temos uma outra coisa a não ser ajudar desta forma. Agradecida pelo gesto, Dona Teresa garante que desde o sucedido a família tem passado por maus bocados e por conta disso temem pela segurança dos seus parentes. Grata. Dou glória a Deus porque não é fácil, não é mesmo fácil e que também já estamos a correr pressão. As pessoas vizinhas não estão assim tão bem conosco e alguns estão, mas alguns é mesmo aquela, não, também quem é o que nos dá, pensar que já recebemos alguma coisa, mas infelizmente não. As pessoas entendem de outra maneira, porque no momento que estamos a sair, às vezes fora, ficamos já com aquele receio. Como sair? Olha a mãe dele, olha o pai dele. Menina, vem cá, você é irmã do herói, né? Você ainda anda assim, roupa é esse? Mas eu só digo, minhas filhas não respondem. E também, se possível, não sair mesmo de casa, fiquem mesmo aqui. Não sonhava esse sonho de ter uma casa. Sim, não sonhava mesmo ter uma casa e já ter uma casa. Muito obrigado, Rosário TM. Esta ação simboliza o reconhecimento de que atitudes humanas e solidárias ainda têm valor e podem ser verdadeiramente transformadoras. E os moradores do bairro Caseca, em Benguela, clamam pela construção de uma escola na localidade. Esta situação está entre as grandes preocupações da comunidade. Nesta terça-feira, o governador provincial de Benguela visitou o local e prometeu a construção da referida escola. A escassos quilómetros do centro urbano, o bairro do Caseca, na periferia da cidade de Benguela, carece de uma estrutura escolar digna para acolher centenas de alunos residentes nesta zona. Para fazer face às necessidades educativas, foram construídos estes bate-chapas que acolhem alunos do ensino primário e do primeiro ciclo. O grito de socorro da comunidade movimentou o governador provincial de Benguela e o seu pelouro
para o respectivo bairro, onde se prevê a construção de uma escola. Foi bastante comovente termos falado com os alunos e uma estudante ter dito muito claramente e muito emotivamente que o que eles precisavam aqui para este bairro é de uma escola com uma estrutura definitiva, porque eles estão aqui a estudar em salas de aulas precárias, porque aqui as crianças nessa escola primária defecam ao ar livre, que não é bom para a saúde pública. E nós ficamos muito preocupados com isso e felizmente tivemos esta doação da nossa empresa diamantífera de Catoca e esta doação vai servir pelo menos para construir uma escola de 3 salas de aula com os recursos que nos foram doados, é uma doação. São 3 salas de aulas que serão construídas num prazo de 3 meses, de acordo com o diretor municipal da Educação, que espera-se que venha atender às necessidades dos cidadãos. São durante 3 meses, no sentido de melhorar imediatamente as condições de realização do processo de ensino-aprendizagem dos alunos que estudavam em condições muito precárias. Então, não é mudança de paradigma, não, mas é, de facto, o responder imediato a uma necessidade imediata. Por sua vez, o administrador municipal de Benguela afirmou aos jornalistas que quase todos os bairros do município sede necessitam de mais salas de aula. Quase todos os bairros precisam de mais salas de aulas. O crescimento populacional é de facto muito significativo na sua dimensão geral e obriga-nos a programar escolas em quase todos os bairros do município de Benguela. E repetir, no nosso programa de governação de investimentos públicos está previsto a construção de uma série de escolas. Agora, como é óbvio, haja recursos financeiros para materializar as nossas ideias e aquilo que está programado. E vamos voltar a trazer a rádio à televisão e levar a televisão à rádio. A nossa conexão habitual com a Girassol FM 102.7, a estação radiofónica da Rede Girassol. Vamos voltar a manter contacto com João Alves. Olá, João, uma vez mais, bom dia, com muita energia. Há instantes tivemos aqui o chefe do Departamento de Comunicação da AGT, falou sobre o imposto sobre veículos motorizados, que a esta altura está a terminar o prazo de pagamento deste referido imposto. O João já cumpriu com a sua obrigação? Ou também está na lista como o André, o realizador, que até ao momento ainda não fez o pagamento do imposto sobre o veículo motorizado? Selma, bom dia também para os estimados telespectadores. Na verdade, já cumpri, eu não gosto de ter problemas com as autoridades o João policiais. É como eu, não é? Não gosto. O Simeão e o André, infelizmente... Esses ali têm de ver bem esta situação. Dizer que o Simeão é o editor-chefe e o André é o realizador deste programa. Ainda não pagaram? Ainda não. Jesus, infelizmente, não cumpriram com as suas obrigações, mas ouviram aqui que vão pagar com multa, caso não consigam fazê-lo até o dia 30, que é o último dia para o pagamento deste imposto. 30 deste mês. 30 deste mês, de junho. E eu ia dizendo que é só uma vez por ano. Naturalmente. Só se paga uma vez por ano. Estes nossos colegas têm de ver essa situação. Com urgência. Eu não gosto de ter problemas com as autoridades. Já somos dois, João, já somos dois. Eu tenho os documentos todos legalizados da viatura. Tudo organizado. Taxa, o seguro contra, está tudo ali organizado. Esta é uma das coisas que eu gosto. Eu logo senti que há alguma ligação entre mim e ti, João. Não tem como. Vamos, nesta altura, com muita energia. Estamos, sim, senhora. Estamos gente organizada. É verdade. Muita energia para gente organizada. Os desorganizados também vão apanhando uma boleia desta organização e oxalá que tirem exemplo de nós para então cumprirem com que as leis exigem. Pagar a taxa de circulação não custa nada. Na verdade, o seu convidado também já passou por aqui, o senhor António
Braça, já passou por aqui logo na primeira hora deste nosso programa, falou também connosco a propósito desta mesma situação do pagamento do imposto do IVM. Estamos a ouvir aí esta música bonita do Nelo Paim, Candela. Sabe que aqui a boa disposição é sempre assim, os votos renovados, bom dia para todos os nossos estimados ouvintes e também os telespectadores que nesta altura já nos acompanham a partir dos canais 508 da DSTV, o 20 da ZAP e o 54 da TV Cabo. Agora vamos avançar com mais uma informação, vamos falar do dia 16 de junho, em que o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, enalteceu os avanços registados por Angola na proteção e promoção dos direitos da criança. Aquela agência da ONU refere que atualmente o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 e a estratégia a longo prazo de Angola 2050 incluem elementos que favorecem o desenvolvimento dos menores, ao enfatizarem a evolução do capital humano, a importância da redução da pobreza e também a diversificação da economia. Todavia, a instituição considera que é preciso que se faça mais em prol da criança. A representante adjunta do UNICEF em Angola, Cristina Brugriolo, refere que tal aposta deve ser feita nas famílias. Portanto, o Dia da Criança Africana foi instituído em 1991 pela Assembleia dos Chefes de Estado da Organização da Unidade Africana, atual União Africana, como forma de prestar homenagem à revolta infantil de 1976 em Soweto, na África do Sul. Este ano a efeméride decorreu sob o lema Planeamento e Orçamentação pelos Direitos da Criança, progresso desde 2010. Na verdade, vários membros da sociedade civil estão preocupados com os níveis de violência contra a criança. O fenómeno acontece principalmente no seio familiar. No entanto, as igrejas e também a situação do abuso contra menores tem sido recorrente e as igrejas juntam-se a este mal, aconselhando os seus fiéis a falarem com os familiares para assim não procederem. São inúmeras crianças que vão sofrendo infelizmente. Abusos sexuais, maus tratos, violência, nos locais violência onde física, deveriam encontrar proteção e segurança. Proteção. Muito recentemente acompanhamos ali também um trabalho de reportagem na nossa TV, em que falava de um menino que lhe foi queimado a mão pelo padrasto, olha, Iracelma, por causa de apenas 500 kwanzas. Lamentável. Muito bom. Mas já está. A contas com justiça. Bom dia para si. Nós voltamos a qualquer instante. Iracelma, bom dia com energia. Bom dia. Bom dia com energia para si também, João Alves. Mais uma conexão com a nossa Girassol FM. Deixamos a rádio e entramos em campo. Vamos falar sobre desporto com a Georgina João. Georgina, bom dia. Bom dia, Iracelma. Está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Sempre Iracelma, bem disposta. Temos que estar sempre bem dispostas, senão a vida não avança. Mas estás aqui para falarmos sobre o desporto. Já estamos em campo, Georgina. Por onde é que começas? Vamos começar pelo futebol, que é a modalidade rainha. A Federação Angolana de Futebol realizou ontem uma conferência de imprensa onde fez o balanço da época desportiva 2024-2025. Vamos falar também de basquetebol. A preparação da seleção sénior, mas feminina, já começou. Então, são esses os nossos temas para hoje. E que começa a jogada? Começa a jogada com um passe de mestre. Começamos sim com o futebol. A Federação Angolana de Futebol fez o balanço da época 2024-2025. O órgão reitor do futebol nacional aproveitou o momento para a projeção da próxima temporada futebolística. A época futebolística 2024-2025, a nível nacional, termina oficialmente a 30 de junho. Entretanto, as competições internas já estão praticamente encerradas. Facto este que levou a direção da Federação Angolana de Futebol, juntamente com a Associação Nacional dos Clubes Angolanos de Futebol, ANCAF, a realizar a conferência de imprensa sobre o balanço da época e a projeção da que se avizinha. O presidente da ANCAF, João Luceviqueno, mostrou-se insatisfeito com os encargos que os clubes têm feito para aguentar a época futebolística, mas garantiu que haverá melhoria quanto ao valor da premiação do campeão nacional e o pagamento dos árbitros a partir da próxima época. A nossa expectativa é que o próximo campeonato de futebol tenha já um naming. E, portanto, é daí que virão, obviamente, os dividendos para depois serem distribuídos aos clubes de futebol. Portanto, se as coisas andarem como nós estamos a pensar e estamos a perspectivar,
Na próxima época desportiva, garanto-lhe que não vamos ter 30 milhões de kwanzas de prémio. Será muito mais. Portanto, é isso que estamos a perspectivar. E se as coisas também caminharem como nós estamos a perspectivar, na próxima época, a conversa de que não houve jogo X porque o pagamento aos árbitros não foi feito, essa conversa também nós vamos deixar de ter. Por outro lado, o presidente da Federação Angolana de Futebol, Alves Simões, sublinhou a importância de reduzir os custos, tendo em conta as dificuldades que o órgão reitor do nosso futebol enfrenta. Facto este que o fez não renovar mais de 50 contratos com antigos funcionários da Federação. Nós tínhamos 150 trabalhadores na Federação, dos quais 50 eram exatamente aqueles que tinham contrato que terminou. Não vão ser renovados. Para mim não são úteis. Há outras pessoas mais úteis e que nós vamos priorizar aí. Pode ter uma questão de gestão. E a gestão quem faz? Já o diretor de competição da FAF, José Neves, fala em balanço positivo da época 2024-2025, ao apresentar as atividades realizadas. Nós realizamos 240 jogos nas 30 jornadas, divididas em 15 em cada, na primeira volta e na segunda. Tivemos, portanto, a nível do Campeonato Nacional de Girabola, 11 províncias com representantes no Girabola, em que Luanda foi a província com mais representantes, com 5, seguido de Benguela com 3 e depois a província do Ije, que teve 2 representantes. As restantes províncias tiveram apenas um representante no Campeonato Nacional. Tivemos também, a nível de golos marcados, 463 golos nesta época 2024-2025. Recordo que, a nível nacional, o Petro de Luanda venceu o campeonato. O Cabo Scorpio conquistou a Taça de Angola. Redonda do Bengo, 1º de Maio de Benguela e Gelson de Luanda são os novos inquilinos do Girabola, edição 2025-2026. Passamos agora para o basquetebol. A extrema oposta internacional angolana, Nadir Manuel, poderá falhar o Afrobasket que se vai realizar na Côte d'Ivoire devido à lesão. A informação foi avançada pelo selecionador nacional Paulo Macedo. Começou a projeção do 5 nacional feminino de basquetebol rumo à conquista do título que foge ao nosso país há 12 anos, desde 2013, em Maputo, Moçambique. O dia que foi reservado para a apresentação das pré-convocadas de Paulo Macedo para a Operação Abidjan. O técnico do combinado nacional garantiu que a extremo poste bicampeã africana Nadir Manuel está em risco de falhar o campeonato africano da Côte d'Ivoire, que arranca no próximo mês. Não vamos ter, em princípio, a Nadir Manuel. Portanto, é uma baixa muito grande, mas estamos a confiar nas atletas que temos. Esta é a posição que eu acho que temos maiores dificuldades. Mas vamos tentar, com o trabalho, colmatar essas ausências e tentar esconder um bocado esse déficit que nós temos nessa posição. Mas, como eu digo, a posição 5 vai ser a que nos vai dar mais trabalho. Paulo Macedo afirmou também que o problema que assola a atleta de 38 anos tem a ver com a lesão nos tendões que dificulta a recuperação a faltar um mês e uma semana para o arranque da competição. A verdade é que ela já tinha falado com o treinador que não estaria disponível. Tentamos conversar, foi convocada pelo campeonato que fez. Ela tem uns problemas nos tendões, mas nós estamos esperançosos que ainda podemos ver se ela consegue estar connosco. Se não tiver, boa sorte para ela. Sei que ainda não sei oficialmente, mas que ela já se despediu do Inter, mas nós gostaríamos que ela pudesse ajudar a seleção nacional e acabasse a sua carreira neste campeonato africano. Quanto aos objetivos das bicampeãs africanas no Africano de Abidjan, o timoneiro de Angola apontou o pódio pedido pela direção da Federação Angolana de Basquetebol. Um compromisso, também temos os nossos objetivos pessoais, é tentarmos chegar o mais longe possível. O mais longe possível é chegarmos ao pódio. Se isso acontecer, já será muito bom para aquilo que são, para Angola, por aquilo que fez nos últimos dois
dos campeonatos. O Campeonato Africano de Basquetebol Sênior Feminino arranca a 26 de julho e termina a 3 de agosto, em Abidjan, Côte d'Ivoire. Angola está no grupo A, ao lado da seleção anfitriã e do Egito, com quem se estreia a 27 de julho. O 5 nacional conta com 2 títulos conquistados em seniores femininos, em 2011, em Bamako, Mali, e 2013, em Maputo, Moçambique. Vamos voltar a falar de futebol, agora Mundial de Clubes. O Mamelodi Sundowns vence Ulsan Hyundai por 1-0 no Orlando City. A partida foi a contar para a primeira jornada do Grupo F da fase de grupos da modalidade. Nach dem Duell von Borussia Dortmund vorhin gegen... A partida começou com 1 hora de atraso devido ao mau tempo que se fazia na hora marcada do encontro. No Interstadium, a equipa do Mamelodi entrou disposta a fazer história na sua segunda participação no Mundial de Clubes. Os sul-africanos dominaram os minutos iniciais do encontro, empurrando a formação do Ulsan para a defesa, criando situações que pudessem resultar em golo. A equipa asiática respondeu com um remate frouxo de Eric Faria, mas sem sucesso. No lance de bola parada cobrado pelo brasileiro Lucas Ribeiro, Reiners chegou a mexer as redes da baliza adversária, mas o golo foi invalidado pelo VAR. O Mamelodi chegou ao golo numa jogada coletiva, com Reiners a marcar para a alegria dos adeptos da formação africana presentes no estádio. Na segunda parte, o Mamelodi entrou com a mesma postura e procurava o golo da tranquilidade. Já o Ulsan, o tento de empate. A grande oportunidade na etapa final do encontro pertenceu aos sul-africanos, pelos pés de um brasileiro, Lucas Ribeiro. Mas a bola não levou a direção desejada. 1-0 foi o resultado final. Feitas as contas, o Mamelodi lidera o Grupo F com 3 pontos. Dortmund e Fluminense têm ambos 1 ponto, depois do empate a 0 registrado nesta terça-feira. Já Ulsan é o último classificado, com 3 pontos. Lidera o Grupo F desta competição. Muito bem. Deixa-me, por favor, passar a informação de que vamos ter... Vamos a ela. Exatamente. Nós temos 2 programas no Rádio 102.7, que é o Grande Jogada. Temos também aqui na TV Girassol o Desporto na Rede. Para hoje, o futebol vai dominar os 2 informativos. Vamos falar da Federação Angolana de Futebol e vamos falar também da transferência que já está a ser feita tanto no mercado nacional como no mercado internacional e, claro, o Mundial de Futebol. Muito bem, Georgina, deixamos o campo. Obrigada por ter estado connosco. Amanhã voltas certamente para dar-nos o que acontece, o melhor do desporto no mundo. E em Angola e no mundo. Exatamente. Obrigado. Bom dia. Até amanhã. Vamos voltar a olhar para o tempo. Na cidade do Ambo, o frio é já de bater os dentes. As previsões apontam para 5 graus de temperatura mínima e 25 graus de temperatura máxima. O sol estará encoberto e a umidade relativa será de 27%. É tempo para mais um intervalo. Vamos, neste regresso, voltar ao contacto com a Girassol FM. O última conexão com Bom Dia com Energia. João Alves, nesta altura, a levar certamente o melhor da informação na Girassol FM 102.7. João, uma vez mais, bom dia. Voltamos a esta conexão. João, tem alguém em linha? É verdade. Ainda fazem sentir. Ernesto, só um minutinho aí para si. Iracelma, muito bom dia mais uma vez para si. Muito bom dia. A esta altura, a receber informações sobre o trânsito. Não, nós estamos, vamos aqui também aclarar os nossos estimados ouvintes que já estamos em direto para o Manhã Girassol, a partir dos canais 508 da DSTV, o 20 da ZAP e também o 54 da TV Cabo. Iracelma, não estamos a falar sobre o trânsito, pois não. O Ernesto está no outro lado e aqui a tentarmos saber de como é que são as relações hoje por hoje entre os vizinhos. Não sei como é que é a sua, Iracelma, não sei como é a tua relação completamente saudável. Saudável. Também olhando para a minha idade, não é? Não tem como ter uma relação diferente de uma saudável com os meus vizinhos. Ernesto, estás aí ainda?
Sim, estou. Ouviste Sim, a opinião da Iracelma, né? Desde que diz que, dada a idade, a relação dela com os vizinhos é Família. boa. Vizinha, família, é aquele socorro imediato. A Iracelma é daquelas vizinhas que é vizinha. Pois, Sim. Mas Vizinha necessária. Há aqueles vizinhos que saem muito cedo e voltam tarde, não é? Pois, Iracelma, este é o tema que nós estamos aqui a levar a monte para a Girassol FM, né? Nesta manhã de quarta-feira, e acredito que seja já também a nossa última presença no Manhã Girassol. É isto mesmo, não é? é isto então, mesmo. aproveitar. Nós vamos continuar deste lado com o Ernesto Jaime, e ele que vai ouvindo a alguns vizinhos, e, na verdade, as opiniões eram repartidas, sim, divergem, e alguns bairros onde o Ernesto, com quem as pessoas conversou, Ernesto, diziam que sim, a relação é boa, outros diziam que nem tanto e tal. Hoje por hoje até já temos medo de deixar os nossos filhos com os vizinhos. É verdade, já é temos. verdade. Por conta daquelas situações que nós estávamos aqui a falar há instantes também. Iracelma, aquelas situações como nós falamos os aqui ao longo abusos sexuais, porque se não é o primo, se não é o tio, é o vizinho. É o vizinho. É sempre uma pessoa que está muito próxima dos nossos pequenos. Infelizmente. Deixa-me então continuar com o Ernesto Jaime. Acredito que tu tens aí também outros assuntos por abordar nesta manhã. Um forte abraço. Um bom dia com energia. Até amanhã, para si. bom dia com energia. E amanhã certamente voltaremos a estar conectados. Pontualmente às 6 para nós e às 7 para si. Bom dia, Iracelma. Até amanhã. Ernesto, ainda estás aí? Bom dia. Mais uma vez, Foi bom então dia, a nossa última conexão nesta edição do Manhã Girassol com a 102.7 Girassol FM, também já na reta final deste programa, não é? Mas ainda há tempo para acompanhar sobre a programação, ou para acompanhar a programação desta edição do Bom Dia com Energia. E agora vamos para a nossa rubrica Conexão Verde. Vamos falar sobre a conservação dos elefantes da floresta em Angola. E a minha convidada, a bióloga Joelma dos Santos, que já cá está. Joelma, bom dia, bem-vinda. Muito bom dia, sim. Olha, Joelma, segundo um estudo de investigadores dos Estados Unidos, da África do Sul e também da Namíbia, em 50 anos o mundo perdeu 50%, ou seja, 90% dos elefantes da floresta. Joelma, olhando para estes dados, a situação é alarmante em todo o mundo. É exatamente, a situação é alarmante em todo o mundo e em Angola particularmente, porque nós temos essa espécie emblemática, importantíssima para o nosso país, para a biodiversidade do nosso país, e razão pela qual têm surgido alguns projetos, né, que visam a proteção e conservação desta espécie. Falo em particular do projeto USAO, que tem feito trabalho já desde 2019 nessa perspectiva. Falo também de alguns estudantes que têm desenvolvido os trabalhos científicos e estudantes angolanos, nacionais, e que têm dado respostas em algumas problemáticas, né, para a resolução desse problema. Tem dado resposta, mas olhando para o quadro atual, como é que estamos, Joelma? A situação ainda é preocupante. É necessário que continuemos a trabalhar. A caça furtiva ainda continua a ser a principal ameaça à vida dessa população de elefantes. Dizer que o conflito homem-elefante continua a ser registrado, isso tanto no Kwanza Norte, Uige, Cabinda e Bengo. Então, é necessário que os esforços continuem a ser feitos, é necessário mais trabalhos de sensibilização e educação ambiental, é necessário que todos os envolventes, e quando eu digo todos os envolventes, falo da comunidade, falo dos investigadores, falo dos órgãos do Estado, né, que velem e que arranjem estratégias para melhor resolver ou mitigar esse conflito. Em suma, a ação humana continua a ser a grande ameaça para esta espécie. Exatamente. Apesar de termos conhecimento de que os elefantes da floresta são proibidos de serem caçados e é punível por lei, a caça continua. Isso por causa do marfim,
principalmente. O ouro branco. Exatamente. O tráfico de marfim ainda continua a ser a principal causa da morte dessa população de elefantes que nós temos. É possível avançar quantos animais aqui no nosso país são abatidos por conta da caça furtiva? Olha, já temos alguns registros, né? Desde 2019, mais de 20 animais foram abatidos. E a situação é muito preocupante quando isso é que nós temos conhecimento, né? Porque tem muitos registros que nós não possuímos. Muitos casos que não chegam às administrações, não chegam aos órgãos da polícia e não chegam aos projetos que estão relacionados a esses trabalhos. Então, esses são os dados que são divulgados. E o mais alarmante é que são abatidas muitas fêmeas. Só para termos uma noção, os elefantes demoram cerca de 24 meses para darem à luz. Então, essa é uma grande problemática e principalmente porque eles chegam à maturidade sexual um pouquinho tarde. Então, temos que velar pela proteção dessa espécie. Esta proteção que continua a ser um desafio para as nossas autoridades. Exatamente. E que medidas é que podem ser tomadas? Disse há instantes que algumas estão a ser tomadas. Estas têm sido suficientes para a preservação destes animais? Precisamos fazer mais? Eu acredito que precisamos fazer mais. As medidas que têm vindo a ser implementadas têm dado resultados, principalmente em zonas onde há maior prevalência de caça. Então, temos registrado, sim, uma sensibilização da comunidade quanto a isso, principalmente dos caçadores. Então, mas é necessário que o trabalho continue a ser feito, é necessário que se faça mais trabalho de sensibilização ambiental, é necessário a inclusão de pessoas da comunidade dentro de projetos que visam a proteção e conservação dessa espécie e é necessário que eles sintam, né, que esses projetos, ao proteger essa espécie, têm algum retorno para a vida deles. É importante passar esta informação também. Exatamente, é importante, porque nós falamos sempre que não se faz conservação, né, sem a comunidade receber ou estar envolvida, ou receber algo em troca. Então, é preciso que a comunidade receba sempre, né, o projeto e abrace, para que eles tomem conhecimento da importância da conservação dessas espécies naquele local, naquela comunidade. Joelma Santos é bióloga, vou agradecer a sua presença nesta edição do Manhã Girassol. Bom dia e até a próxima. Ok, muito obrigada. E nós continuamos com a atualidade nesta edição de quarta-feira do Manhã Girassol. Voltamos a olhar para as capas dos jornais nesta quarta-feira. E vamos começar esta nossa ronda na página principal do nosso portal de notícias. Estamos a olhar para o Gira Notícias, que titula mais de 654 personalidades e instituições distinguidas pelo Presidente da República. O processo enquadra-se nas celebrações dos 50 anos da independência nacional. Novamente a capa do jornal O País, que tem tudo e titula nesta edição de quarta-feira: nos últimos 3 anos, Banco Mundial desembolsa mais de 720 milhões de dólares a Angola para projetos estruturantes. Ainda na capa do jornal O País, funcionário do INE detido por envolvimento em roubo de gado nos Gambos. O Jornal de Angola, na sua edição de hoje, estampa celebrações do 17º aniversário da Corte Judicial, chefe de Estado entre os homenageados pelo contributo ao constitucionalismo. Líder da companhia recebido na Cidade Alta, novas áreas com potencial para exploração encorajam o reforço de investimentos da De Beers em Angola.
Deixamos as capas e vamos voltar a atualizar a situação do trânsito em Luanda. O último contacto com o Ernesto Jaime. Ernesto, uma vez mais, bom dia. Como vão as coisas por aí? Qual é a movimentação que podes apresentar-nos neste nosso último contacto? Bom dia, Iracelma. Nós falamos a partir da Cuca, uma região, de certa forma, muito comercial, mas também muito movimentada. Todos os dias aqui o ambiente é frenético e é esta as imagens que damos a ver, é esta a visão que damos a ver aqui nesta avenida, neste troço rodoviário, no sentido Kikolo e para quem desce à baixa da cidade e vice-versa. Por aqui há um anda para anda, também muito por conta das inúmeras pessoas que atravessam nestas vias. Uma nota negativa tem que ver com a questão da sinalização. Falta aqui sinais de passadeiras neste mesmo troço. Daí as pessoas, daí os peões atravessarem onde bem entenderem, tal como conseguimos ver agora esta ligeira paragem destes veículos automóveis devido à cedência de passagem. Peões, tal como referenciamos, fazem a travessia aqui nestes perímetros de forma desregrada, também devido à falta de sinalização. Por aqui o movimento que se verifica a esta altura é este de veículos no anda para anda, não muito deficitário o movimento, mas também aqui a presença de populares também dificulta de certa forma aquilo que é a mobilidade neste troço rodoviário, que também é estratégico, pois por aqui passam veículos que chegam até aos municípios de Kazenga, bem como também de Viana, aqui mesmo adjacente. Os motoqueiros aqui também presentes para poder transportar, para levar passageiros aos diferentes pontos deste mesmo município, aqui no Hoje à Renda, também aqui a fazerem um colorir, vamos assim considerar, naquilo que é o movimento aqui de veículos e também de pessoas ou de trânsito também aqui neste troço rodoviário. É este o apontamento, Iracelma, que se pode fazer aqui, esta movimentação que se pode dar então a informar aos telespectadores nesta via que para então se ter cautela ao passar por aqui, para quem vai passar por este perímetro nesta quarta-feira. É este o apontamento que se pode fazer aqui. E é este o último contacto deste direto, desta radiografia que se pode fazer do trânsito nas principais avenidas da cidade capital. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. Certamente amanhã voltas para dar-nos a ver a movimentação em outros pontos da nossa cidade capital, onde o trânsito é crítico nas primeiras horas do dia. Vamos agora falar com a Sara Rodrigues. A Sara está cá mais uma vez. Sara, bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Muito obrigada. Disposta. Sim. Sempre linda e vaidosa. Muitíssimo obrigada, igualmente. Mas a Sara está aqui para falar-nos então sobre a programação da Rede Girassol nesta quarta-feira. É isto mesmo, Sara? Exato. Começamos com o Manhã Girassol, damos o tiro de largada com este programa. Mas atenção, a nossa grelha tem mais para dar-lhe a ver sobre a programação do dia da Rede Girassol Angola. Para esta quarta-feira, 18 de junho, preparamos uma
grelha especial repleta de informação, entretenimento e boas energias. Às 12 horas, pontualmente, temos para si o programa Hoje Notícias. Nesta semana, sob a condução da jornalista Manuela Costa. Eis alguns dos principais temas em destaque. Ministério da Cultura efetua visitas de constatação a instituições culturais na cidade de Luanda. Birro político do Comitê Central do MPLA reúne hoje em Luanda. Às 13 horas, em todo o território nacional, é a vez do desporto na rede. Hoje apresentado pelo jornalista Bravo da Silva. Um programa que o mantém atualizado sobre o universo desportivo a nível nacional e internacional. Em foco, não perca as entrevistas exclusiva com Irene Gonçalves, vice-presidente para o futebol feminino da Federação Angolana de Futebol, e as emoções do novo formato do Mundial de Clubes que acontece nos Estados Unidos da América. Seguimos para as 14 horas com o programa Tudo Passa Aqui, apresentado por Cuyela Clementino. Uma tarde animada com boa música, boa energia e conversas inspiradoras com novos talentos. Todas as quartas-feiras, o foco vai para os fazedores de arte, jovens criadores que ganham aqui voz e vez para apresentarem os seus trabalhos ao país. Às 16 horas e 30 minutos é tempo de Conexão, conduzido por Braulio Anderson, e hoje é dia da rubrica que faz fermentar as redes sociais e prende a atenção dos telespectadores. Falamos, claro, da nossa rubrica Sem Papas na Língua, que traz um tema quente: narcisismo e relações interpessoais. E temos muito mais. Às 18 horas e 30 minutos, chega o Zuela Meu Povo, com o sempre acutilante Salu Gonçalves. No programa Hoje em Destaque, ou seja, tem os seguintes temas: motos de 3 rodas em meio de transporte que facilita a locomoção, mas que também coloca vidas em risco. E a seguir, o silêncio em torno da higiene menstrual. E para fechar o dia, às 19 horas e 45 minutos, temos o Girassol Jornal, com toda a informação que precisa para terminar o dia bem informado. Convido-o a ficar desse lado para não perder tudo o que a TV Girassol preparou para si. Estamos na posição 20 da ZAP, 54 TV Cabo e 508 na DSTV. Iracialma Arnaldo, por hoje é tudo. A promessa é claramente regressar amanhã e no mesmo horário, com a mesma energia. Está lançado o convite, então, para manter-se ligado a nós ao longo desta quarta-feira. Nossa programação está impecável. Sara, muito obrigada por ter cá estado. E é desta forma que nós terminamos mais uma edição do Manhã Girassol. Mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, pontualmente, às 7 horas. Bom dia e obrigada pelo carinho da sua audiência.